vocês vão ver a apostila. Na verdade hoje, então, não tem aquela parte da apostila, hoje é só questões mesmo. Eu escolhi 20 questões, eu acredito que dê tempo de fazer todas. Caso no final da aula a chamada caia, lá com 1h15, e não conseguir explicar todos os exercícios, eu irei fazer um vídeo do restante dos exercícios e vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então são até o questão 21. Sendo que essas últimas questões aqui são as questões de cruz alta, ó. São do último concurso de cruz alta, tá? Então vocês vão ver que com essa aula de hoje a gente já conseguiria fazer um monte de questões. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, se funcionar a minha mesa, que daí é normal dar um tilt bem na hora da apresentação. O prof podia ter testado isso antes, mas enfim, acontece. Deixa eu ver agora. Agora deu, graças a Deus. Ufa. Mais alguém querendo participar, deixa eu ver quem que é. Sim. Seja bem-vindo, Alexson. Bom, então hoje vamos começar sobre as proposições lógicas. Primeiro, eu acho que vale a pena eu abrir o nosso grupo do WhatsApp aqui e pelas nossas... Eu mandei aqui 3 cards no grupo. Quem não recebeu os cards me chama no privado mais tarde que eu vou mandar. Esse aqui é o primeiro card, ó. O que são as proposições lógicas, então? Retomando, são frases que possuem valores verdadeiros ou falsos. São frases declarativas, né? O que não é proposição na matemática? As frases exclamativas, frases interrogativas, as ordens, umas frases sem verbos, as frases abertas do tipo x mais alguma coisa, x maior, e paradoxos, tipo só sei que nada sei. Também nós temos aqui as características básicas, tem que ter um sujeito e um predicado, tem que ter uma declaração, e só pode ter um único valor, ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser ambígua, se for ambígua também não é. Tá? Isso aqui a gente viu na aula passada. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no meu chat. Vamos ver aqui, tem mensagem. Bom dia. Bom, e aí sobre a conjunção, né? Nós temos o conectivo e, que o professor acabou... Isso aqui a gente vai estudar na próxima aula, ou na outra, que é a parte da negação, tá? Eu não trabalhei com vocês ainda, que é a lei de Morgan. O conectivo e, eu quero lápis, e você quer a caneta. Então vejam, aí no meio tem o e, que é o que liga uma sentença a outra. Também outras formas de escrever o e, pode aparecer que a gente chama de formas equivalentes, tá? É nessa parte de baixo à esquerda ali. Nem leio, nem escrevo. Isso seria igual a não leio e não escrevo. Vocês perceberam que aqui o conectivo é o e também, ainda é uma conjunção, só que ao invés de usar o e, usou o nem. Nem leio, nem escrevo. Então, escreveu não leio e não escrevo. Então, numa prova da Fondatec, pode vir uma questão escrita assim, nem leio, nem escrevo. Então, você vai ter que colocar o e no lugar do nem ali. Não leio, mas escrevo. Quer dizer que não leio e escrevo. Tá? E a tabela verdade, nesse caso aqui ela trouxe virada. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, eu já vou mostrar para vocês de novo como é que faz. O símbolo do e é esse chapéuzinho. E a intersecção é o que tem no meio. Depois, na aula passada, a gente trabalhou a disjunção. Nós temos... essa aqui é o ou, né? Não era essa aqui que era pra mim ter mandado. Desgraça. Baixei, porque tinha feito coisa boa. Só vai ser na próxima aula. Então, indo lá
no conectivo E, tá? Quando eu falar no conectivo E, eu começo montando uma tabela verdade. Eu vou pegar aqui. Tu quer fazer coisa, quer inventar moda, daí não dá certo, viu? Ah, tá, eu tenho que clicar aqui agora. Não. Eita lasqueira. Agora sim. Vou desenhar um retângulozinho aqui. Precisava de tudo isso, mas tudo bem. Vamos lá. Você começa colocando P e Q. Aí a gente vai escrever assim. A Franciele não tá conseguindo entrar. Ah, agora sim. Bom dia, Franciele. Conseguiu agora? Deu certo, né? Muito bem. Então eu vou sempre começar V, F, F. É sempre assim, para todas, qualquer tabela verdade, tá? E na segunda você faz um misto, ó, VF, VF. E aí a gente vai lembrar que P e Q, ou o correto seria escrever P e Q, né? Vamos botar esse Ezinho para vocês fixarem. Só vai ser verdade quando os dois forem verdade. Verdade, falso, falso, falso. Tá bom? Então essa tabela verdade vocês precisam treinar em casa até aprender, até memorizar o jeito de fazer. Depois eu ensinei para vocês o conectivo OU, né? Aí no conectivo OU a coisa mudava um pouquinho, né? O OU ele é mais tranquilo. Então você começa com o P e o Q, lembrando que o P é uma frase e o Q é outra frase. Aí você escreve V, V, F, F. Qualquer tabela verdade sempre vai ser essa sequência, tá? A banca pode complicar isso, mas vamos admitir que sim. Se a banca trouxer ao contrário, isso aqui, vocês vão identificar que é sempre 2 V's e 2 F's, daí depois é VF, VF, né? Por exemplo, pode vir esse FF, VF aqui pra cima, mas enfim. Eu não vi nenhuma prova da Fundatec que trouxe isso, tá? Aí eu vou fazer P ou Q. Como eu poderia ter escrito P ou Q. E aí a gente vai ver que no ou, só quando for falso vai ser falso, ó. Enquanto no E tem que ser os dois verdade para ser verdade, no OU os dois tem que ser falso para ser falso. Tá? Então é um jeito de você decorar. E aí 3 vezes ali. VVVF, né? Aí com base nessas explicações que eu dei para vocês, nós vamos então para as questões da aula de hoje. 10 minutinhos, eu sempre vou pegar 10 minutinhos aí para estar retomando a aula passada. E agora sim vamos seguindo. Essa prova aqui foi de esteio. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem alguém que está com acho que o microfone ligado. Aqui. Não. Franciele, por favor, bota no mudo o teu microfone. Ele tá com áudio. Aqui, ó, consigo fazer por aqui. Desativei, pronto. Tá tranquilo, tá tudo certo já, tá? Então, essa prova aqui foi de esteio deste ano. Considerando as sentenças abaixo, são consideradas proposições.
Será que Ana é contadora? Cleiton é contador se e somente se Ana é assistente administrativo. Cleiton não é assistente administrativo. Ele vai passar no concurso público para contador. E aí, com base no que a gente estudou, eu gostaria que vocês pensassem um minutinho quais são as questões aí que vocês marcariam como corretas. Nós vamos ter mais tempo para fazer, então vamos lá. Ponto de exclamação. Falso. Ele. Ele quem? Não sei. Falso. Cleiton não é assistente administrativo. Está completinho essa sentença. Cleiton é contador. Se e somente se, aqui está o nosso conectivo. Ana é assistente administrativa. Pronto. Mesmo vocês não tendo estudado se e somente se ainda, é plausível que vocês consigam entender que isso aqui também é uma sentença, uma proposição, tá? Mas tudo bem, quem não conseguiu entender que isso aqui era e marcou só 3, mas não tinha essa opção, então teria que, de alguma forma, catar alguma coisa, você consegue responder essa questão anulando a 4, né? Você corta e você corta 1, sobra 2 e 3. Certo? Ó, é para fixar mesmo. Mais um minutinho aí. Tentem fazer essa aí. Assinar a alternativa que apresenta uma proposição. Será que teremos um verão muito quente? Pare de chover agora. As nuvens são brancas e o sol amarelo. Ele ama a primavera. O inverno é a melhor estação. Elimina A e B. Pergunta e ponto de exclamação. Sujeito indeterminado, que não é indeterminado, acho que é indeterminado. Ele, então, também elimina. Então você eliminaria A, B, a D. E aqui o inverno é a melhor estação. Tá, tu pode dizer é verdadeiro ou é falso, né? Pode. É falso ou é verdadeiro. Mas veja, o inverno é a melhor estação. Isso aqui tá mais se referindo a um sentimento, né? Do que propriamente dizendo o inverno é frio. Então, se fosse o inverno é frio. Opa, tu tem completinho. Agora, as nuvens são brancas e o sol amarelo. Então, você tem as nuvens são brancas, pode ser verdadeiro ou falso. O sol é amarelo, verdadeiro ou falso.
Então veja, você tem uma qualidade do Sol aqui, né? Um adjetivo para o Sol que ele vai assumir verdadeiro ou falso. E você tem aqui um adjetivo das nuvens que vai assumir verdadeiro ou falso, tá? Então, isso aí. E aqui a gente começa também essa questão. Eu peguei questões de nível médio e de nível superior dessa vez, tá? Da vez passada era só superior. Mas vocês quase não vão identificar a diferença entre elas. Essa aqui, se eu não me engano, é do nível médio, mas cai no superior também, tá? Olha só, considere as proposições. Proposição P. Clara é agente comunitária de saúde. Q. Paulo é fiscal sanitário. Com isso, determine PVQ. Professor, na questão anterior, quando tiver ponto, quando tiver ponto e pergunta, daí elimina. Não é uma proposição? Não é proposição, exatamente. Apareceu um ponto de exclamação aqui, tu já corta a alternativa. Apareceu um ponto de exclamação. Só que cuidado. Só que cuidado. Aqui dizia para assinalar que apresenta. A banca pode a banca pode trazer 5 que são, e daí uma delas ter o ponto de exclamação, e daí ser a resposta correta, né? Tem que olhar o que está perguntando, né? Aqui pediu qual que era a proposição. Então, veja, eu tinha uma que não era. Eu tinha uma que era e as outras 4 não eram, né? Mas a pergunta pode ser o inverso. Sim. Dentro das 5 alternativas, qual não é proposição? Daí tu teria que escolher a que tem o ponto de exclamação ou de interrogação. Sim, mas daí na pergunta vem aquele exceto, né? Que ele sempre adora colocar. Exceto isso. Exato. Só cuida isso. Mas tendo um ponto... Oi, pois não? É a Daniela. Eu tinha entendido pela sinalização que tu fez dessa questão 2, que ao ter uma interrogação e uma exclamação, a gente não considera uma proposição, por isso, né, não teria... Daí tu tá dizendo agora que não necessariamente, depende de como tá colocada a questão. Eu queria que voltasse um pouquinho com essa diferença. Não, deixa eu ver se tem algum exercício aqui, peraí. Deixa eu ver se tem. Não vai ter aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu vou explicar pra ti. Nem que eu crie o exercício agora aqui. Vai funcionar assim, ó. Deixa eu subir aqui em cima. A questão pode dizer assim, prestem bem atenção. Eu vou escrever aqui, tá? Deixa eu só ver como é que ele vem o título aqui. Vai vir assim escrito: assinale a alternativa que não é proposição. Tá? O que está dizendo para vocês aqui? O que esse texto está dizendo para vocês? Que não é. Então tu vai ter: João é médico. B. Arthur é dentista. C. Ana trabalha. D. Pedro é advogado. E E. Márcia é psicóloga. Então, olhando para essa questão aqui, qual que vocês acham que é a alternativa correta? Só um pouquinho, deixa eu só ver um negócio aqui. Qual que vocês acham que é a alternativa correta?
C. Não, Isso. correta é B, D e E. D, Correta correta, aqui. Ken. Ah, tá. Não. A correta é a C. A C? É a C. Olha aqui, ó. É isso que eu quis dizer, tá, Dani? Você tem que realmente, isso aqui é falso, ó. Isso aqui não é proposição, ó. Mas a pergunta era, assinale a alternativa que não é proposição. Então você recebeu aqui 4 que são e uma que não é. E essa aqui vai ser então a resposta correta. Por Então, isso que eu digo, recapitulando naquela questão em que ele pede a proposição, isso. a gente não vai assinalar a que tiver exclamação, a que tiver interrogação e a que não tiver um sujeito definido. Isso? Perfeito, isso. Tá. Agora, se ele pedir para você marcar qual que não é, aí você tem que marcar uma dessas. Então, por isso tem que ter muita atenção aqui no que está escrito aqui em cima e não vão sair riscando. Ah, tem exclamação, vou riscar. Não, peraí, vamos ver o que está sendo perguntado. Vocês têm que saber que tem exclamação não é proposição. Vocês podem até colocar. Eu faria o seguinte, a partir de hoje, quando eu for fazer as questões, inclusive nas provas que eu tiver, você vem aqui e coloca não é proposição. Não é proposição, tá? É só uma variação do exercício que eu já vi cair. Tá? Eu não sei se eu coloquei para vocês. Acho que eu não coloquei aqui, mas pode cair. Tem que sempre ler com atenção aqui. Por mais que a gente esteja treinado, que ler. Agora sim, voltando aqui pro 3. Então, lembrando que quando você tiver o V aqui, né? O V eu vou lembrar do U. Então, a maneira que o professor Leomir, eu decorei isso. Isso aqui é um saco de você saber decor. Eu cansei, eu estudei isso na faculdade, depois eu fui ser professor, daí que eu aprendi. Eu cansei de fazer um exercício e não lembrar esse diacho aí. Aparecia isso e aparecia isso. E eu não sabia o que era o E e o que era o OU. Aí eu associei o V ao U. E aí toda vez que aparece o V eu lembro do OU. E o que sobra é o E. Uma tática tranquila. Porque daí você vai ver aqui que ele pede o seguinte. Para você dizer P ou U. Então, P, Clara, é agente comunitário de saúde. Ou Paulo é fiscal sanitário. E você vai ver aqui dentre as alternativas, nós temos basicamente todas, né? Todos os conectivos aqui numa questão só. Só que a gente quer o ou. Clara é agente comunitário de saúde. Ou Paulo é fiscal sanitário. É diferente de ou Clara é agente ou Paulo é fiscal. Isso aqui não vale. Isso aqui é o que a gente vai ver na próxima aula. Isso é disjunção exclusiva. Que é o que eu já mandei o card para vocês lá. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Vamos indo. Qualquer coisa, me pare e façam de novo as perguntas que vocês fizeram. É assim que a aula flui de boa. Eu me sinto mais à vontade e vocês se sentem mais à vontade. Considere as proposições. A número 3 é a letra B? Letra B. B de bola. Ah tá, isso aqui eu risquei, ó. Eu vou mandar esse PDF depois lá para vocês no grupo com as anotações, tá? Não se preocupe. Bom, vão anotando, é importante vocês anotarem também, né? Agora aqui é o contrário, ó. Aqui você tem o E. É comum no ensino médio e às vezes no superior aparecer isso aqui. Você tem o P, você tem o Q e você tem que colocar a frase com o E no meio. E aí você vai ver que só tem uma, né?
Cleusa é técnica em agropecuária e Pedro é técnico em segurança do trabalho. É só associar. Eu, na minha cabeça, me parece ser simples isso. Né? Depois que você decora o E e o OU, você só precisa entender que esta frase será colocada no lugar do P e esta frase será colocada no lugar do Q. Então vai ficar Cleusa, técnica agropecuária, e Pedro, técnico de segurança do trabalho. O pessoal foi passando porque já são 10h30, tá? E eu quero... Bom, não é para apurar, mas qualquer coisa, volta, professor, que eu volto lá. Assinar a alternativa que apresenta uma proposição simples. E agora? O que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta? A proposição simples não tem conectivo. E a composta faz o conectivo de duas proposições. Então aqui ele está perguntando, a banca está perguntando uma proposição simples. Então, como precisa ser proposição, eu posso riscar a letra C e posso riscar a letra E. Certo? Por quê? Porque ele pede uma proposição e a C e a E não são. Ela é muito linda, também não é. E agora eu sobrou. Se Joana é loira, então Marcos é moreno. Isso aqui é uma proposição. Joana não é loira, é uma proposição. Só que se atendem ao fato de ser simples. Bom, essa tem dois sujeitos, ó, e tem um conectivo, sem então. Portanto, a simples é a letra D. Essa aqui seria composta. E a proposição composta envolve necessariamente a existência de dois sujeitos ou ela pode se apresentar ainda de uma outra forma para ser composta? Pode aparecer assim, Ana é médica e advogada, por exemplo. Entendeu? Ana é médica e advogada. Perceba, a Ana, o que ela é? É médica. Eu poderia formar essa frase sendo assim, Ana é médica e Ana é advogada. O sujeito é o mesmo, é um sujeito só. Mas você tem que perceber que tem duas características para Ana. Então, por isso que ela vai ser composta. Para ser simples, é sempre uma afirmação só. Ou uma negação, a gente vai aprender hoje ainda sobre isso aqui. O que é a negação, né? Joana não é loira. Que é o contrário de Joana ser loira, mas ainda assim é uma proposição simples, tá? Mas a gente vai fazer bastante exercício e vocês vão pegar isso vão pegar pelo conceito mesmo, não por exceções, tá? Fiquem tranquilos. Não adianta também a gente querer... bom, enfim, vamos lá. Aqui que vem a questão, daqui a pouco eu vou dar um tempinho para vocês fazerem mais uns exercícios, tá? Mas eu precisava trazer isso aqui na aula de hoje, que é uma coisa que cai bastante. Negação. O que é negação? Negação é não vou ir, né? Se eu vou negar alguma coisa. Ah, fulano, você fez tal coisa. Aí tu diz negação. Não, eu não fiz. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá escrito sei nadar. Sei nadar. A negação disso é o quê? Não sei nadar. E para ficar bem concreto para vocês,
dentro da matemática, a gente substitui esse não, o não, ao invés de escrever não, a gente escreve o quê? Um tio. Toda vez que aparecer um tio, ele representa o não. Então aqui está dizendo sem nadar. Como é que eu poderia fazer a negação de não sei nadar? Eu poderia ter escrevido assim, ó, não sei nadar. Então toda vez que vocês verem esse tio aqui, vocês vão entender isso como sendo uma negação, o não. Tá? Então se sem nadar é o P, eu chamei a proposição P de sem nadar, o não P vai ser representado como não sem nadar. Olha só que interessante, ó. Para mim escrever o não P, eu peguei a mesma frase do sem nadar e botei um tio na frente e ficou não sei nadar. Agora, sei patinar é que, se eu escrever não sei patinar, isso seria o não que. Traduzindo da linguagem das proposições, tem-se que. Então, como é que eu escrevo não sei nadar e não sei patinar? Não sei nadar é não P. E não sei patinar é não que. Parece difícil, mas não é difícil. Ou é difícil, mas depois que vocês treinarem, vai se tornar mais simples. Ficou claro o que eu falei para vocês ou vocês gostariam de... Vai ter mais exemplos depois, mas... Então esse P para cima é o e para baixo é E. Isso. Tá, vou anotar aqui. Eu tenho que anotar tudo. Tem que anotar. Tem que anotar. E todo dia fazer, porque vai chegar na prova, eles vão colocar uma questão assim, e você pode errar só por não saber o que é o E e o OU. Ou melhor dizer, sim, pode errar. Esse ano eu provas e delas caiu 3 dessa aqui. Eu acho difícil. Porque não sei também, né? De repente, quando eu aprender, eu vou achar fácil. Não, fácil não é. Não é fácil, não existe fácil. Pode se tornar fácil para você por você já ter abstraído bem, aprendido bem, né? Mas assim, ó, a banca, eu tava conversando com um dos alunos aqui, que eu não vou lembrar o nome agora, mas o edital desse ano ele traz só isso aí. Não traz nada de questões de regra de 3, não traz Bhaskara, no máximo ali a Bhaskara pode vir dentro de uma proposição, a gente vai ver depois, mas assim, não... E eu duas provas que eu fiz esse ano foi mudando triângulos, também não sei. Essas aí eu vou ensinar pra vocês. Só que assim, ó, esses triângulos e retângulos e coisa, eles não são de área nem de volume. É só a encontrar o próximo número, encontrar o padrão da sequência. Eu vou trabalhar uma aula só com sequência, só com padrões. Tá? Eu tô preparando assim, primeiro a gente vai ver todos os conectivos, as negações desses conectivos, porque agora eu fiz a negação de uma proposição, mas nas próximas aulas a gente vai aprender a negar toda a sentença. E aí tem os macetes. Depois a gente vai aprender vai ter esses padrões, eu vou ensinar vocês. Depois tem aquelas outras assim, a negação, ou como é que eu nego todo advogado é feio, hein, Alexson? Como é que eu nego todo advogado é feio? Eu digo pelo menos um advogado é bonito. Então eu vou colocar vários exemplos para vocês, tá bom? E vários conceitos, a gente vai ver bastante coisa. Então vamos lá. 10h36. Ó,
Ele destaca, ó, essa aqui em 2023, entre as proposições a seguir, qual não é um exemplo de proposição simples? Aqui ele colocou, né? Ele não colocou nenhum ponto de exclamação nem de interrogação, e quase todos os sujeitos aqui estão definidos, né? Porém, ele pede um não, ó. Tentem fazer essa aí. Esse é o típico questão de que quem faz, que não estudou, acerta. Então, pessoal, não quero proposição simples. Antônio é mecânico, é uma proposição simples. Marcelo cozinhou hoje, é uma proposição simples. Agora sobrou 3 aqui. O dia está lindo. Não é simples. É simples, né? Ó, vejam só, essas 3 aqui que eu cortei são simples. Aí eu deixei de cortar essa aqui porque a colega perguntou ali dos 2 sujeitos, ó, Lisa, namorada de Carlos. Veja, eu tenho 2 pessoas aqui nessa, não são 2 sujeitos, eu acho, mas são 2 pessoas aqui. E basicamente o que você tem é que essa frase aqui, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Liz é namorada de Carlos, ou Liz não é namorada de Carlos. Então é uma coisa só, a gente tem um enredo só aqui. Então ela é simples. A que não é simples é essa aqui, ó. Lucas foi ao parque e Maria foi ao cinema. Veja, eu estou dando a informação de alguém que é uma coisa, fez uma coisa, e outra pessoa que fez outra coisa. Poderia ser as mesmas coisas? Poderia. Mas você tem 2 situações envolvendo e tem um conectivo, ó. O mais importante é isso, tem o E aqui no meio envolvido aí na bagunça. Essa aqui, ó, é composta e não é simples. Morro Hilter. Analise as seguintes afirmações. João Castro é um ótimo professor de matemática. Choveu muito. X mais 3 igual a 10. Quais dessas sentenças são abertas? Até eu fiquei com dúvida agora aqui. Vejam só, eu sou professor e tenho dúvida ainda nessas coisas aqui. Mas olha só, João Castro é um ótimo professor de matemática. Isso aqui é uma afirmação fechadinha, tá? Ela não tem nada aberto aqui. O x mais 3 igual a 10, nós vimos na aula passada que é aberto. Porque o x pode receber qualquer valor, ele é uma variável. Agora, choveu muito. Será que isso aqui é aberto ou não? Eu creio que não. Então, letra C. Só deixa eu conferir lá embaixo. 8, letra E. Vamos entender o que aconteceu aqui? Ó, 2 e 3. Errei. Acontece, pessoal. Isso que eu revi esse material, eu fiz questão por questão quando eu montei. Até eu tenho dúvidas nessas coisas. Choveu muito. Ah, sabe por que ele é aberto? Porque ele não diz quando. Quando choveu muito?
Não Não seria seria quanto quanto também? também? Eu fiquei Eu na fiquei questão na da questão da quantidade. quantidade. Ele não Ele não especifica a especifica a quantidade de quantidade de chuva. chuva. Então, Então, Eu acho que a quantidade. Pode ser. Pode ser. Esse muito, né? Por ele ter usado muito, ou ao invés de dizer assim, ontem choveu 13 milímetros, isso seria fechado. Choveu muito, esse muito dá assim, tá, muito quanto? Quando e quanto? Muito quanto? 10 milímetros? Podia ter chovido 20 milímetros, por isso é aberto. Tá? Então vejam, a gente se confunde nessas questões. É uma questão bem simples e eu acabei aqui na frente de vocês de errar uma questão. E eu teria marcado no concurso a C. Depois em casa que eu ia bater cabeça para tentar entrar com recurso e daí eu ia ver que realmente eu ia fazer essa indagação que tu fez, o muito. Então quando aparecer assim é aberto também. Apenas 2 e 3, tá bom, gente? Nove. Considere as seguintes frases. Ela é uma ótima professora. Ela é uma ótima professora. Ela quem? Ó, tem o X. Marlene da Silva é a diretora da escola Aprender e Ser Feliz. Isso aqui é fechadinho. Lucas é padeiro na padaria Sonho de Doce de Leite. Isso aqui é fechadinho também. Então, 1 e 2, né? Aqui porque é ela, pode ser qualquer pessoa. E aqui porque tem o X e Y que vai receber. E vejam, eu nem tô perguntando, nem tô entrando no mérito de ser ou não ser um número inteiro, tá? Deixa eu ver aqui a 9. A 9, letra C. Agora eu vou conferir todas. Essas aí de aberto e fechado. É difícil errar, gente. Bem difícil. Mas acontece. Considerando que P e Q são proposições adequadamente escolhidas, a sentença a rapadura é doce e não é mole, pode ser representada simbolicamente por qual expressão lógica? Deixa para vocês pensarem aí. A rapadura é doce e não é mole. Tá aí. Isso aqui caiu lá em Braga 2023, ano passado, na prefeitura lá de Braga. Isso aqui é um para todo, um símbolo matemático. Esse aqui é o centão, esse aqui é o ou, e esse aqui eu não sei o que é. Não, esse aqui é o símbolo de reta perpendicular. Isso. Eles colocaram aí para confundir. Tá? A 11. Considere que P é João é médico e que Lívia é estudante. Como é que ficaria essa tradução ali? Como é que eu traduziria não P ou não que? Lembrando que isso aqui é um não. Colocou o tio na frente é não. Olha só, ele colocou aqui, ó. João é médico e que Lívia é estudante. Você vai olhar isso aqui e naturalmente você vai associar ao e que tá aqui, ó. Eles são desgraçadinhos, né? Eles colocam isso para confundir vocês. Só que qual que é aqui? É o ou. Então, aonde tem e aqui eu vou cortar, ó. E aí vai sobrar só 3.
Só que ele quer a negação, ó. João não é médico ou Lívia não é estudante. Isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos indo. Alguém ficou com dúvida nessa aqui? Quer comentar alguma coisa? Na 10, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ah, sim, ó. Um aluno me perguntou aqui se isso aqui não seria P ou não que. Bom, muito cuidado quando a gente for... isso aqui confunde muito. A rapadura é doce. Eu vou chamar de P. A rapadura é doce. A rapadura não é mole. Vai ser o quê? Que vai ser a rapadura não é mole. Veja, não é mole é a minha proposição que. Tá? Então, se eu escrevesse não que, a negação de a rapadura não é mole é a rapadura é mole. Veja, isso aqui é o que. E se você tivesse P e não que, seria a rapadura é doce e é mole. A tradução disso aqui é a rapadura é doce e é mole. Tá? Não é porque está escrito não ali que você tem que colocar o tio quando você for pôr na frente. O tio ele vai ser colocado quando você pedir a negação, ou como no exemplo que foi dado agora. Tá? Por exemplo, aqui ele deu aqui que tenho duas proposições, e aí com o tio na frente é não. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo mais aqui. Leomir, de repente, tu deixa pra gente, não sei, copiar essa parte, porque foi importante a pergunta do colega, eu não tinha me dado conta dessa. Eu vou ter que fazer um exemplo. Essa, né? Eu vou fazer um exemplo para vocês. Foi importante, sim. Só que como eu tô procurando as questões, assim, eu achei 20 questões, e veja, nessas 20 questões não apareceu, então essa aqui eu já tô em 2023, as de 2024 nenhuma apareceu assim, mas vai cair, tá? Pode cair. Ele pode dizer assim, ó, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui debaixo, ó. Vamos dizer que S, João, não é médico. E T é Guto, é professor. Como é que eu posso traduzir não S e não T? Como é que ficaria a frase, então, não S e não T? O que seria um não S? João é médico. Veja, a negação do S é João é médico. E a negação de T é Guto não é professor. Então, João é médico e Guto não é professor. Se você já tem uma negação e você negar isso, você está afirmando. A negação da negação é a afirmação. É aquele joguinho do sinal, ó. Não S, é S. Só me responde lá, Douglas, se tu conseguiu entender. Se tu captou aí o que eu quis dizer.
Senão daí para a próxima aula eu vejo exemplos específicos assim que caem sobre isso, ou eu faço algum vídeo aí explicando para vocês. Show de bola, obrigado. De nada. Sempre me chame no WhatsApp quando tiver dúvida, tá? Eu dou apoio para vocês, não é só aula aqui. Esse apoio vai ser até o dia do concurso. Vocês podem me chamar durante a semana, tirar dúvida, pedir vídeo. Eu gravo um videozinho de 5 minutinhos, largo lá no grupo. E vocês podem assistir, podem, né? Enfim, eu vou seguindo aqui. Eu vou mandar esse WhatsApp. Eu mando o print disso aqui, ó. Vocês estavam copiando? Pera aí. Deixa eu mandar print disso aqui no grupo. Mas depois eu vou mandar o PDF com essas anotações, tá? Vocês vão receber um PDF depois da aula e esse PDF vai ter as anotações da aula. Nossa, aqui é rápido, ó. Balneário Pinhal, a proposição composta logicamente verdadeira é... Olha o que ele está perguntando. Logicamente verdadeira. Poderia ser logicamente falsa. Se fosse logicamente falsa, você ia procurar o que é falso. Aqui está pedindo o que é verdadeiro. Tá? Então, o que ele faz aqui? Isso aqui que pode cair de matemática, ó. Pode cair uma Bhaskara aqui, pode cair um exponencial, um logaritmo. Eu vou dar uma revisão para vocês até o final do curso. Depois eu vou fazer uma matemática básica aí, que é lembrar a Bhaskara, lembrar o que é uma potência, uma raiz, conforme for aparecendo. Nesse momento eu vou trabalhar com vocês uma desigualdade, tá? Então, toda vez que você tem esse sinal aqui, ele representa ser o que está aqui ser maior do que está aqui. E toda vez que você tem o sinal assim, representa que o que está aqui é menor do que o que está aqui. Então vejam só, que todo mundo aprendeu lá no ensino médio, ensino fundamental. Tá? Você sempre pensa assim, ó, aqui na matemática, esse aqui é o jacaré, ó. O jacaré vai comer quem é grande. Tá? Então, a boquinha está aberta sempre para quem é maior. Eu decorei isso aqui pensando assim, esse espaço aqui é maior do que esse espacinho aqui. Então, o número maior está desse lado e o número menor do outro lado. Quem são os números primos? Os números primos são aqueles que você só consegue dividir por ele mesmo. E por 1, né? Mas o 1 a gente pode dividir todo mundo. Então, 1 divide todo mundo. Então, vamos lá. O 1 não é primo, tá? 1 não é primo. O 2 é primo. É o único primo par. O 3 é primo. O 5, o 7, o 11, o 13, 14, 15, 16, 17 e é infinitos, tá? Então, esses são os primos. São poucos, fáceis de decorar, fáceis de saber. É só pensar que o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 tu não consegue dividir. Pensa assim, tu tem o 16, tu divide por 2, o 16 tu divide por 4, divide por 8, o 15 tu divide por 3, por 5, mas os outros, igual o 17, por quem que eu vou dividir o 17? Que tem que dar o resultado exato, né? Nenhum. Então, o que está dizendo aqui, ó, nas afirmações agora? 1/3 maior do que 0,2 ou 9 é um número primo. Bom, pessoal, primeiro, o que é 1/3? Vamos fazer essa continha? 1 divididos por 3. Eu não consigo dividir 1 por 3 porque... Caiu? Caiu. Acessa de novo para poder terminar
explicação. Caiu. Tá muito bom, tá? Claro que tá. Tá, então acessa e dá mais uma meia hora. Caiu. Caiu não. Eu tenho plano gratuito, daí não. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu não tenho o Google pago, tá? E aí quando dá uma hora, você foi. Às vezes nem uma hora. Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar fazer a próxima reunião pelo Google que eu tenho da UFSM ou do IFE, que aí eu consigo prolongar essa chamada para quantas horas eu quiser, tá? Desculpa, pessoal, por isso, mas se eu pagar o Google Meet, daí não vale a pena dar aula, tá? Então vamos fazendo assim, caiu a chamada, a gente abre uma nova e agora tem mais uma hora. Nós vamos até 1h30 hoje, tá, pessoal? Não tem problema? Sem problema. Não? Eu gostei. Eu falo isso para os meus alunos lá na escola, eles não gostam muito da ideia. Então, voltando aqui. Estão vendo a minha tela? Estão vendo, amor? Então, pensando aqui, o que é 1/3, né? 1/3. Quando aparecer 1/3 assim, é a mesma coisa que aparecer 1 divididos por 3. Então, o 1 é menor do que o 3, eu vou colocar um 0, e aí eu vou acrescentar um 0 a mais aqui do lado do 1, ó. Toda vez que eu colocar 0, eu boto 0, dá 3 vezes, 3 vezes 3 dá 9 e sobra 1. Não dá para dividir, tu só acrescenta o 0. Dá 3 vezes, dá 9 e sobra 1. Então, 1/3 é a mesma coisa que 0,33, ou 0,3. E realmente, 1/3 é maior do que 0,2. Tem vários jeitos de fazer, tá? Ou 9 é um número primo. Bom, 9 é falso, isso aqui é falso, porque 9 não é um número primo. Mas vejam, o que acontece na tabela verdade quando tem o verdadeiro ou falso? Vamos subir lá em cima na tabela. Olha aqui, quando eu tenho verdadeiro ou falso, qual que é o valor da proposição? Verdade. Verdadeiro ou falso dá verdade. Portanto, eu concluo que a alternativa A aqui é correta. Não vou precisar fazer as outras, tá? Mas eu poderia mostrar para vocês que isso aqui é verdade e isso aqui é falso. E no E, quando eu tenho verdade e falso, isso é falso. Então você vai analisar o valor lógico do conectivo ou quando é V e F. V ou F. E os debaixo aqui eu não ensinei para vocês ainda, tá? Apesar de que esse aqui também poderia mostrar para vocês que é falso. 0,2 é maior do que ou igual a 1/3, isso aqui é falso. 9 é um número primo, é falso. Conectivo ou falso continua sendo falso. Gostaria que vocês olhassem com carinho essa questão depois, tentassem fazer de novo ela, sozinhos, tá? Pra, enfim, conseguir entender bem. Alguma dúvida nela?
Vamos lá para 13. Assinale a alternativa que representa uma proposição lógica. Então, eu quero que seja, seja uma proposição lógica. É uma proposição lógica. Por isso, a gente pode cortar os x aqui. E aí, qual que vocês acham que é? Sem olhar o gabarito. Isso. Não fume. Não é, porque não fume eu estou dando uma ordem. Não fume. 3x mais 7 igual a 10. Isso aqui é uma sentença aberta, não é que a gente estuda. Que horas são? Uma pergunta. 2 mais 4 igual a 8. Aí você, professor, isso é falso. Sim, justamente. Isso aqui pode ser uma verdade, quando 4 mais 4 é igual a 8, isso é verdadeiro. E 2 mais 4 igual a 8, isso é falso. Mas veja, essa sentença aqui, ela só tem 2. Tu vai olhar para ela, ou ela é verdade ou ela é falsa. Ah, mas se não, aqui não existe ah, mas se eu colocasse 3 mais 4. Não, aqui já é um outro exemplo, ó. A ideia aqui de não ser proposição é porque o x pode receber qualquer número. Né? Você pode fazer vários testes. Eu posso testar x com 1, x com 2, x com 3, x com 4. Mas aqui não, aqui isso aqui é fechadinho, ó. É 2 mais 4 é 8, é mentira. Então tá, beleza. É uma proposição lógica, simples, tá? Isso aqui pode ser encaixado como sendo simples. Pode cair lá no meio daquelas coisas, qual que é a composta, né? Essa aqui é simples. Tá bom? Enfim. Essa aqui eu vou ter que explicar essas próximas aqui, eu peguei pesado com vocês. Belmira, eu não entendi que a outra... Eu não entendi, na verdade, para mim não tem nenhuma opção ali viável para responder. Essa aqui, como proposição lógica. Essa aqui é D. Olha só. Se eu te digo assim, para ser uma proposição lógica, só pode assumir um valor lógico, tá? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se você pegar 2 mais 4 igual a 8, resolve esse 2 mais 4, fica 6 igual a 8. Aí você vai dizer assim, não, professor, isso aqui é falso. Verdade, falso. Tu não tem como, não tem x. Só não vai ser, lembrem, para não ser proposição lógica, tem que ter o x aqui, ó. Se tiver o x, não é. Tá? Quando aparecer igualdades assim, ela é. Entenderam? Eu acho que tá? Que as igualdades, entendeu? Não, eu sei. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Agora tá terminando a bateria na minha caixa ainda, pra valer. Vamos ver se vai. Eu esqueci de deixar. Tá? Então, para ser proposição lógica, tem que ser sujeito, tudo aquilo que a gente falou. E aí a gente tem exemplos assim, 3x mais 5 igual a 0. Isso aqui é aberto. E quando eu tenho 3 mais 5 igual a 0, isso aqui é fechado. Por quê? Esse cara aqui é aberto porque o x pode receber qualquer valor nele. 3 mais 5 igual a 0 é uma igualdade, mas é uma igualdade de números, é uma igualdade numérica.
não é uma equação. Quando nós temos o x, nós temos uma equação e ela é aberta. Quando nós temos uma igualdade numérica, você tem somente números. E isso pode ser verdadeiro ou falso e é fechado. Só vai assumir um valor lógico. Ou é verdade ou é falso. E não tem outras opções. E o x traz mais opções. Você botar o 2 aqui pode assumir um valor. Se botar o 3 pode assumir outro valor. Se botar o 4 vai assumir outro valor. E assim por diante. Tá? Mas a gente retoma na próxima aula se precisar. Tá? Vamos indo. Porque aqui eu acho que já vai dar uma clareada. Considerando como universo da variável x o conjunto. Então veja. Esse aqui é o conjunto universo, ou seja, tudo que a gente vai trabalhar com o x aqui dentro vai ter esses valores. Podemos dizer que o conjunto verdade da sentença aberta, ele já está afirmando aqui que x mais 2 maior do que 5 é uma sentença aberta, não é fechada. Olha só, qual que é o conectivo nós temos aqui? O ou. O que a gente trabalha dentro da matemática com o ou? O ou é a união. Lembram na aula passada que o prof explicou para vocês? Que quando nós tínhamos o ou, nós pintávamos tudo. E quando nós tínhamos o e, era só o do meio. Né? Quando nós tínhamos o e, então só pintava a parte do meio. Então o ou é união e aqui intersecção. Então, x é primo ou x mais 2 maior que 5? Vamos lá, x é primo. Quem são os primos que estão contidos no conjunto U? Então você na hora da prova vai fazer assim, vai escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5. X é primo. Então, eu tenho... Aí você escreve aqui primos. 2, 3 e 5. X mais 2 maior que 5. Vamos testar agora quais são os valores maiores do que 5 ali. Se eu testar, é x mais 2 maior do que 5. Se eu pegar o 0 e mais 2, isso fica quanto? Fica maior do que 5? Não. 0 mais 2 dá 2 e 2 a gente diz que não é maior do que 5. Se eu pegar 1 mais 2 maior que 5, vou fazer a conta. 1 mais 2 maior que 5, 3 é maior que 5? Não. Vou tentar o 2 agora. 2 mais 2 é maior que 5? Não, que dá 4. Vou tentar o 3. 3 mais 2 é maior que 5? Fica 5 maior que 5. Veja, não. Vou tentar o 4 agora. Sim, 4 mais 2 dá 6. 4 mais 2 é maior que 5? Dá 6, né? 6 é maior que 5. Verdade. Tá? E o 5 também. 5 é maior, 5 mais 2, né? É maior do que 5? Sim, 7 é maior do que 5, portanto também é verdade. Então, para x mais 2 maior do que 5, nós achamos o número 4 e 5. E agora, qual que é a união desses dois? União. É unir. É o 2, 3, 4 e 5. C. Legal, né? Professor, mas o senhor falou que primo ali é 2, 3 e 5. Isso. Mais 3 e 5 é primo? Sim, são primo.
3 tu não consegue dividir com ninguém. E o 5 também tu não consegue dividir com ninguém. Aqui, ó, o prof escreveu aqui em cima. Ó, os primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. E mais os infinitos números que vem depois, tá? Então, na verdade, você precisava fazer o quê? Como era o ou, né? Pegar, então, e pegar os primos e os maiores do que 5. Aqui eu atento vocês para o seguinte fato, ó. E se fosse x mais 2 maior do que ou igual a 5, ó. Quando aparece esse sinalzinho embaixo aqui, é maior do que ou igual. Aí no caso, quando desse 5, valeria também, tá? A única coisa, quando aparece essa setinha embaixo, o 3 também entra na brincadeira daí. Mas ele já estava ali por primo. Mas pode acontecer, cair a mesma questão, só eles colocarem um igualzinho ali embaixo do maior. Questão 15. Considerando como universo o conjunto U. Então, de novo, nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. As sentenças abertas. X mais 3 é par. X mais 3 é 7. Todas são abertas porque tem X, ó. Podemos dizer que o conjunto verdade, olha aí, ele quer saber P de X ou não que. Tá? Eu vou colocar um nãozinho aqui na frente. Primeira coisa, eu vou olhar. Quando que x mais 3 é par? Eu penso, 0, eu tenho que fazer, olha só, o 0 eu vou colocar no lugar desse x e desse x. O 1 eu vou colocar no lugar desse x e desse x. O 2 no lugar desse x e desse x. O 3 no lugar desse x e desse x, e assim sucessivamente. Então, quem que é o P de x? Px. Vamos fazer 0 mais 3. 1 mais 3. 2 mais 3. 3 mais 3. 4 mais 3. 5 mais 3. Porque P de x é x mais 3. Então, eu pego cada um dos valores do universo e somo com ele. Então, vai ficar 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas ele está dizendo que P de x é par. Par. Quem são os pares? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Se atentem ao fato de que 0 é par. Isso é uma afirmação forte. O 0 ser par. Tá? Vejam, quem são os pares aqui? O 4, o 6 e o 8. Portanto, Px é quem? 4, 6 e 8. Agora eu vou fazer o QX. X mais 3 é 7. Quando tem igual, a parte jóia é você resolver essa igualdade. Então, quanto que x mais 3 é 7? Quando x vale 4. Porque 4 mais 3 dá 7. Portanto, quem que é o Q de x? É o 4. Agora ele está perguntando aqui, ó, P de x e Q de x. Opa, P de x e não Q de x. Bom, se o Q de x é
o 4, quem vai ser o não Q de x? Vai ser os caras que são contrários. Ó, veja só, Q de x é 4. O não Q de x vai ser 0, 1, 2, 3 e 5. Vocês entenderam o que significa a negação dentro do conjunto universo? Se o Q de x é 4, a negação dele são os outros, que ele não é. Tá? E agora eu vou pensar, o que é P de x e Q de x? É a intersecção. Quem é que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Quem é que está no conjunto P de x e ao mesmo tempo está no conjunto não Q de x? Bom, o 4 não está. Ah, aqui ó, ninguém me corrigiu. Ah, eu também não. Olha só, os pares são esses aqui, 4, 6 e 8, né? Mas quem é que deu origem a eles? O 1, o 3 e o 5. Então é esses que a gente vai usar. 4, 6 e 8 é o resultado, tem que ser par, né? Mas quem que é o x? O x é quem eu fiz somar com o 3. Então esse aqui é o x, esse aqui é o x e esse aqui é o x. Desculpem, pessoal. E aí você vai ver que a intersecção é exatamente o 1, 3 e o 5. C. Questãozinha ferrada, tá? Ela parece ser difícil e é difícil, né? Eu trago isso aqui porque vai que na hora da prova você lembre e você consiga fazer, né? Mas esse é a típica questão que um monte de gente erra, tá? É bem difícil de acertar. Só se a pessoa tem muito conhecimento na área. O que vocês não podem é errar as questões que a gente vai ver depois aqui. Tipo a de cruz alta, vocês teriam que conseguir fazer sozinhos. Podemos dizer que a tabela verdade é a proposição composta. Aqui, eu já me assustei. Aqui é o seguinte, ó. Você tem P, Q ou R, tá? Uma rápida revisão de tabela verdade. Se eu tenho P, eu escrevo V, V, F, F. Se eu tenho Q, eu vou escrever V, F, V, F. Então, como eu tenho duas proposições, eu vou fazer sempre 2 na N, que vai ser o número de linhas. Então, aqui como eu tenho duas proposições, 2 na 2 dá 4. Então, se eu tenho só P e Q, a resposta é 4 linhas. Mas e se eu tenho 3 proposições? É 2 na terceira, que é 8 linhas. Se eu tivesse P, Q, R, S, seria 2 na quarta, que é 16. Então, anotem aí, o número de linhas de uma tabela verdade vai ser sempre igual a o número de proposições no expoente do 2. 2 elevado no número de proposições. O 2 na tríplice não é 6? Não, olha só. Vamos lá. Não tem problema. Você está aqui para eu te ensinar. 2 vezes 2 dá 4, né? Quando eu tenho 2 ao cubo, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. O expoente aqui diz quantas vezes você deve repetir o número que está embaixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E se eu tivesse 2 elevado na 4?
Ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Tá? Todos os meus alunos lá no ensino médio fazem 2 vezes 3, que dá 6. Todo mundo que eu conheço faz isso. Mas, depois que a gente estuda e está praticando, isso aqui é natural. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tá? Você aprende que potência é você repetir o número quantas vezes aparecer. Por isso que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. E 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, aí 9, 3 vezes 3, 9, 3, 27. Vamos lá, para nós ir encerrando nossa aula. Agora sim, é 17. A sentença aberta. Algum número é divisível por 2 e existe número divisível por 3. É verdadeira no contexto do conjunto das alternativas. A sentença aberta. Algum número é divisível por 2. Algum número é divisível por 2. E existe número divisível por 3. Então você vai olhar aqui para baixo e vai pensar assim. Algum número é divisível por 2, quer dizer que eu quero que todos sejam divisíveis por 2. Todos têm que ser pares. Quando eu digo que é divisível por 2, eu estou procurando para os números pares. Então aqui par. Esses aqui são pares. Ó, esse aqui eu já risco, não é par. Esse aqui, ó, tem o 65 que não é par. Esse aqui tem o 79 que não é par. Não, peraí. Algum número é divisível por 2. Existe número divisível por 3. Vamos olhar aqui. Esses aqui, ó, vamos pensar nos divisíveis por 3. Quando que o número é divisível por 3? Se eu pegar o 12. 12 dividido por 3 dá 4. Quando você soma os algarismos 1 mais 2, tem que ser dividido por 3. Quer ver uma coisa? 7, 2... 2 é 9... 723 eu posso afirmar para vocês que é divisível por 3. Por quê? 7 mais 2 é 9, 9 mais 3 dá 12. Se eu fizer divididos por 3, vai dar 72, dá 7, dá 2 vezes, dá 6, resta 1, baixo 2, dá 4... 3 vezes 4, 12, sobra 0, baixo 3, dá uma vez. 723 a 241 a divisão. Então eu vou somar os algarismos aqui e a soma deles tem que dar seu número múltiplo de 3. 27 dá para dividir por 3. 35 dá para dividir, não dá para dividir por 3 nem por 2. 43 não dá para dividir por 3 nem por 2. 57 dá para dividir por 3, porque 5 mais 7 dá 12. E 67 não dá para dividir por 2, nem por 3. Então veja, eu preciso ter números pares e números divididos por 3. Aqui nenhum deles é par. Aqui são todos pares, mas nenhum é divisível por 3. Porque nenhum aqui é múltiplo de 3. Ó. 10, somando os algarismos, nenhum deles dá 9. E nenhum múltiplo de 3. 4 mais 8, 12. Dá para dividir por 3. 6 mais 5, 11. 7 mais 2, 9. Dá para dividir por 3. Dá para dividir por 2. 5 mais 2 dá para dividir por 2. Aqui dá para dividir por 2 e por 3. Beleza, vamos deixar essa questão aqui com um asterisco. Que agora eu não sei a resposta dela. 28 é par. 38 é par, 58 é par, 68 é par, 7 e 9 é ímpar. Só que o 7 e 9 não dá para dividir por 3 e não dá para dividir por 2. E aqui não tem nenhum deles que dá para dividir por 3, então vamos anular.
Olhando aqui, ó, 67 não dá por 3 nem por 2, 59 não dá por 3 nem por 2, 55 não dá por 3 nem por 2, nem por 3 nem por 2, nem por 3 nem por 2. Portanto, a resposta é C. E aí você vai analisar algum número é divisível por 2. Sim, 48, 60, 52 e 72 são divisíveis por 2. Existe número divisível por 3? Sim, existe. O 72 é divisível por 3, o 48 e o 60. Agora eu vou dar para vocês uns 10 minutos mais ou menos, tá? Tem a 18, 19, 20 e 21. São 4 questões. Eu gostaria que vocês olhassem essas questões com carinho. Daqui 5, 10 minutinhos eu volto para corrigir essas questões, tá? Vão fazendo aí. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar no mudo aqui meu microfone. Todos vocês, ninguém sai da aula, vão fazer. Isso é importante. Não tá me ouvindo agora, né? Não, acaba de fazer o que precisa. Vamos fazer. Eu entendi. Às vezes tem que. Corre um pouquinho. Não corre nada hoje. Não, vou dizer assim, eu entendi lá. Ela se confundiu. Eu acho que ela ficou com dúvida ainda. Ela não. Não faz mal. Tá? Na questão daquela do 2 mais 7 não ser a igualdade. Ah, mas aquilo ali não tem o direito de Não tem que explicar. explicar. Sendo numeral, Mas eu falei. é uma proporção lógica. É isso. Sendo só número, mas é o que Mas pode ser falso ou verdadeiro. Eu entendi, eu sei, eu entendi. Não, vai ser aberto, Mas se aí tiver foi X, vai ser fechado. Mas Não, às vezes dá pra falar. essas últimas questões agora foi pra ferrar, né? Porque, Sim. e não são questões difíceis. Essa aqui é uma que pode também. Sim. Eu tô pegando tudo que dá.
Será que deu, amor? Deu. Pô, eu não consegui resolver isso. Então, pessoal, para nós não irmos muito longe, eu vou corrigir elas, tá? Antes de corrigir, eu queria falar uma coisa. Eu gravei essa aula, eu vou deixar ela aqui no meu computador, eu vou postar ela no YouTube de forma particular, que só eu tenho acesso, e só vai ter acesso as pessoas para quem eu mando o link. Só que eu só vou mandar esse link pro grupo para aqueles alunos que me pedirem individualmente, aqueles que já pagaram. Então, no caso, vocês que estão assistindo a aula, ou se alguém que faltou a aula, que já pagou e não pôde assistir a aula, eu vou disponibilizar. Porque eu não acho justo, ou melhor, eu acho injusto eu divulgar uma aula dessas de graça, sendo que vocês pagaram. Então, e não é justo para vocês também que pagaram e estão assistindo, tá? Então essa aula vai ficar gravada e vai ser disponibilizada só para quem pagou. Claro que se vocês divulgarem o meu link, daí outra pessoa pode assistir, mas não é legal, né? O legal é que fique só entre nós. Eu vou fazer de um jeito ali que só quem eu autorize possa assistir. Só que eu não vou largar o link no grupo, tá? Então, por exemplo, a Márcia hoje não assistiu a aula, ela quer assistir esse vídeo depois, então eu vou mandar o link para ela. Ela vai me pedir no privado e lá no privado eu mando para ela o link, tá bom, pessoal? Eu acho que é uma forma de também... Tem gente às vezes que não consegue, né? Não dá certo. Tem uma pessoa aí que faz plantão também, que não consegue assistir, então fica para assistir depois. Outra coisa, hoje de tarde, quem gostaria de fazer... Eu tô pensando em fazer um simulado com 5 questões sobre o que nós estudamos até aqui. Alguém gostaria de fazer esse simulado? Daí eu vou preparar ele. Vocês podem fazer até a próxima aula, não precisa ser hoje de tarde, podem fazer amanhã, terça, quarta, o dia que quiser. O que vocês acham? Pode ser? É no Google Formulário daí, você só tem que entrar e marcar. Não precisa escrever nada. O que o grupo acha? Vamos ver, se tiver um que vai querer, daí eu vou fazer. Não é obrigado. Tá, beleza. Então, eu vou fazer esse simulado hoje. Eu vou largar ali esse simulado eu vou largar no grupo. É só clicar no link e marcar as respostas corretas. Escreve o seu nome completo, marca as respostas corretas e pronto, tá? Que aí eu tenho uma noção de como é que vocês estão e tenho uma noção também de como é que vocês estão indo. Não se preocupem, se errar todas faz parte, mas eu acho que não, eu acho que vocês vão conseguir acertar. A ideia é que vocês não zerem a prova de raciocínio lá no concurso, e mais, a ideia é que vocês acertem das 5 pelo menos umas 3, tá? Mas eu vou preparar vocês para acertar todas, mas eu sei que gabaritar às vezes é difícil, mas tomara que consigam. Então vamos lá. Essas questões aqui são do último concurso. 2 delas são do nível médio, que são essas 2, e 2 do nível superior. Do nível médio aqui, assinale a alternativa que apresenta a proposição composta. Eu quero que seja proposição e que seja composta. Então aqui eu já risco porque não é, tem interrogação. Aqui tem exclamação. O arroz é branco, isso aqui é simples. Tá? Ele é indeterminado. Sobrou só Karine, que é o que eu expliquei aquela hora. Ó. É um sujeito só, mas ela gosta de lasanha ou Karine gosta de pizza. Tá? Então é essa aqui que é a composta. Tem um conectivo, tem um sujeito, né? E tem 2 coisas que ela faz, né? Ou 2 coisas que ela gosta. A 19, olha só, aqui é que vem aqui é que mora o perigo, né? O que são os números irracionais, os números reais, o que são raízes reais, o que é racional e o que é natural.
O certo seria eu fazer uma aula só sobre isso, mas demanda muito tempo. Então, eu vou ver se eu acho um vídeo no YouTube explicando bem certinho isso aqui. Vou mandar de um outro professor que explica esse conteúdo para que vocês assistam com calma. Mas eu vou explicar mais ou menos agora para vocês. O que é número natural? Pensa na idade de uma pessoa. Ela tem 0 anos, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, números naturais são os números positivos sem vírgula. O que são os números inteiros? Os números inteiros são os números naturais e os negativos. O -3, o -2, o -1, o 0, o 1, o 2, o 3, assim sucessivamente. O que é o número racional? O número racional são os números naturais inteiros, mais as frações e os números com vírgulas. Vírgula, racional. Então, racional você vai ter frações, você vai ter números com vírgula, números com vírgula, dízimas periódicas, e você vai ter os números positivos e os números negativos, todos juntos. O que é um número irracional? São os números cuja raiz quadrada ela não é exata. Por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. Tá? Lembrando que, por exemplo, raiz de 4 é 2. Portanto, raiz de 4 eu vou chamar de número natural. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E isso eu chamo de natural. Mas a raiz quadrada de 8, eu não tenho um número que vezes ele dá 8 dentro dos naturais. Portanto, ele é irracional. E os números reais são todos esses que a gente viu aqui. Tá? Lembrando que os naturais eu represento pela letra N, os inteiros eu represento pela letra Z, os racionais eu represento pela letra Q, de quociente, e os irracionais eu represento pela letra I, de irracional, e os reais eu represento pela letra R, de reais. Vou olhar, 0,11 é um número irracional, isso aqui é falso, porque 0,11 é um número racional. X ao quadrado mais 4 igual a 0 não possui raízes reais. Você pode fazer essa continha da seguinte forma. O que é x ao quadrado mais 4 igual a 0? O 4 passa para o outro lado fazendo menos, né? Fica menos 4. E como você tem x ao quadrado, o x ele vai ser mais ou menos a raiz de menos 4. E veja, menos 4 não pertence ao conjunto dos reais, isso aqui é uma raiz complexa. Toda vez que aparecer uma raiz quadrada de um número negativo, a gente diz que não é real. Não é real. Portanto, a alternativa correta, a letra B. Aqui você faria a Bhaskara, tá? O raiz de 5 é um número racional. Não, ele é irracional. O menos 7 é um número natural. Não, ele é inteiro. Tá? E daí na próxima aula eu faço uma Bhaskara para vocês no início da aula e explico como é que é. Então, para fazer essa aqui. Certo, pessoal? E essa aqui eu teria que fazer a Bhaskara, mas tu vai ver que ela não vai ter raízes reais. O delta vai dar negativo aqui. Próxima aula eu inicio a aula com isso. Questão 20. Eu quero que seja uma proposição simples. Isso é o nível superior. Isso aqui não é proposição. O céu é azul e tem nuvens brancas. É composta. Por quê? Porque tem o conectivo E aqui no meio. Termine a prova agora. Isso aqui é uma declaração imperativa, uma
operação, uma afirmação. Ele, não, o sujeito não está definido aqui, então também não é simples. E aí, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Show! É isso aí. Ela é proposição simples, porque está fazendo uma afirmação, está dizendo quem é capital, do que ela é. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Pronto. E a última, e não menos importante, é assinale a alternativa em que a proposição simples tem valor lógico falso. Eu quero que seja falso. Então eu vou olhar aqui. Todos eles aqui, exceto um deles, vai ser falso. 4 vão ser verdades e um vai ser falso. Vamos lá então. Começo fazendo 300. O que é ser múltiplo de 12? Ser múltiplo de 12 significa que o número está na tabuada do 12. Então eu posso pensar assim, 0 vezes 12 é 0. Então 0 é múltiplo de 12. 1 vezes 12 é 12. Bom, o 12 é múltiplo de 12, óbvio. 2 vezes 12 é 24. Bom, o 24 é múltiplo de 12. 3 vezes 12 é 36. Então, o 36, o 24, o 12, o 0 são múltiplos de 12. Mas como é que eu faço para ver se o número é ou não é? Basta dividir. Eu pego 324 e divido por 12. Qual que é a dificuldade do exercício? Saber dividir. E isso às vezes a gente erra. 2 vezes 12 dá 24 e resta 8. Pede emprestado, 12 menos 4 dá 8. Baixo 4. 4 vezes dá 48. 8 vezes dá 80, 96. 7 vezes aqui, 7 vezes 2, 4. 1, 7, 8. 405 é múltiplo de... Então, isso aqui, 324 é múltiplo de 12? Sim. Se ele é verdade, isso aqui é verdade. 405 é múltiplo de 15. Vamos fazer 405 divididos por 15. Dá 2 vezes, dá 30, sobra 10. Baixo 5. Isso aqui dá 7 vezes. Dá 70, dá 105 e sobra 0. Então, isso aqui também é múltiplo de 15. 405 é múltiplo de 15. Então, eu vou fazendo até achar a resposta correta. Qual que será que é a alternativa para nós não matar muito tempo? Já eu tô com fome. 21, letra A. Tá errado esse gabarito aqui. Eu vou abrir a calculadora aqui, porque senão vai demorar muito para mim fazer. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 1037 divididos por 13. Esse aqui, é a resposta correta. Tá? Depois a gente vai ter o 1498 divididos por 7. Deu o número exato. E 1636 divididos por 8. 1636 divididos por 8. 207. Tá? Então, o único que não dá aqui é o 13. Vou fazer a conta dele. 1037 divididos por 13. Eu vou usar as 3 primeiras casas aqui. Vou pensar. 7 vezes 13 dá 70, dá 91. 8 vai dar 80, 3, 8, 24, 114. Então dá 7 vezes. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. Pede emprestado aqui. Aqui fica 9, aqui fica 13 menos... Perdão. O professor não sabe fazer conta de menos.
Eu sei, 2, 10, 12. Ó, 3 menos 1, 2, 10 menos 9, 1. Pediria emprestado ali, enfim. Aí 12 vai baixar o 7. 127 dá 9 vezes. 3 vezes 9, 27. 9 vezes 1, 9 mais 1, 11. Baixa 10. Não dá para dividir, vírgula 0. Bom, vocês perceberam que eu tive que colocar uma vírgula, né? E agora aqui daria de novo 7, 6 vezes, alguma coisa assim. Mas, ó, como deu um número quebrado aqui, um número com vírgula, eu entendo que o 1037 não é múltiplo de 13. Essa tem valor lógico falso. Tá bom, pessoal? Então, essas questões aqui são do superior. Essas duas. E essas duas aqui são do ensino médio completo. Mas é comum aparecer essas questões aqui também para o superior. Vejam que a questão 18 e a questão 20 do superior e do médio são a mesma. Ó. Só mudou a forma de perguntar ali alguma coisinha, mas o nível da questão é a mesma. Né? Eu até achei mais difícil a 19 do que a 21. Tá? E infelizmente aqui eu errei o gabarito, então corrijam aí o que vale esse gabarito aqui. Bom, pessoal, então da minha parte por hoje é isso. Aulas que a gente vai ficar mais tempo. Hoje foi 1 hora e 50 minutos. Às vezes a gente vai ficar 1 hora e 15, às vezes 1 hora só, tá? Mas é uma aula só hoje, tá? Não, vão ser 10 encontros. Hoje foi o primeiro encontro, nós vamos ter mais 9 encontros. Eu não fico cuidando muito tempo. Eu preparo o material e tento dar conta dele todo.